Fala galera, tudo bem? Carlinha por aqui e hoje a gente tem uma pegada de resolução de exercício. A nossa meta foram os exercícios mais difíceis pela TRI, então aqueles que tiveram um parâmetro B mais altos dentro de cada uma das habilidades. A ideia aqui é a gente afinar a sua capacidade dentro de cada habilidade para potencializar a sua resolução de questões e potencializar assim a sua nota. Então o nosso objetivo é sempre que você tire 40 mais em linguagem e conquiste a sua aprovação. Então aqui a gente vai trabalhar com aquelas questões que tiveram um nível de dificuldade elevado dentro da prova, a partir do recorte de cada uma das habilidades. Bom, como a gente sabe, a prova do Enem se organiza em competências e habilidades, não só na parte de redação, mas como um todo. E essas habilidades estão envolvidas a capacidades práticas e técnicas que a gente precisa ter na hora de resolver a prova e algumas demandas, algumas exigências associadas justamente a essa lógica. Então, galera, obviamente, a gente vai começar pela habilidade de número 1, né? E a habilidade de número 1 diz o quê? Identificar, então observa que a gente tem um nível de dificuldade um pouquinho menor, né, pela lógica da taxonomia de Bloom, porque a gente está falando de uma habilidade de identificação, ou seja, eu tenho que reconhecer diferentes linguagens e seus recursos expressivos, como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. Ou seja, essa habilidade requer que a gente compreenda justamente quais recursos expressivos estão caracterizados dentro de cada sistema de comunicação. Ou seja, que tipo de recurso de linguagem que vai ter associado, por exemplo, à produção de um conto, de uma crônica? Que tipo de recurso de linguagem a gente vai esperar a partir de um texto jornalístico? Que tipo de recursos de linguagem a gente vai esperar a partir, por exemplo, de uma notícia ou um artigo publicitário, né? Me fugiu aqui o nome por um momento. Bom, então vamos ver as questões mais difíceis que já apareceram na prova dentro dessa habilidade 1. Ó, a primeira, a gente sabe que a gente vai primeiro sempre no enunciado, né? E ele está falando, os gêneros textuais caracterizam por serem relativamente estáveis e podem reconfigurar-se em função do propósito comunicativo. Este texto constitui uma mescla, palavra importante, de gêneros, pois. Ou seja, o que essa questão está perguntando aqui pra gente? O que dentro desse texto que a gente consegue perceber que mistura gêneros textuais diferentes? O que a gente consegue perceber que constitui como uma mistura, como uma mescla de gêneros textuais distintos? Vamos ver as alternativas? Introduz procedimentos prescritivos, ou seja, eu teria aqui uma característica de qual gênero? Do gênero injuntivo, que é aquele que está associado à prescrição, né? A passar uma recomendação, um manual de instrução, uma receita de bolo, na composição de um poema. Ah, então eu estaria misturando a poesia ao gênero injuntivo e, portanto, eu tenho uma mescla de gêneros. Explicita as etapas essenciais à preparação de uma receita. Observa, mesmo se isso aqui acontecer de fato, será que isso vai se caracterizar como uma mescla de gêneros? Ou será que a gente vai ter aqui única e exclusivamente o gênero injuntivo se ele está introduzindo as etapas de uma receita? Lembra que eu estou procurando a alternativa que traga uma mescla entre gêneros textuais distintos. Explora elementos temáticos presentes em uma receita. Beleza, eu tenho temas associados a uma receita, mas lembra, eu estou procurando aquela alternativa que nos direciona para uma lógica de mescla, de mistura. Então aqui, como tem só a parte da receita, talvez também não seja a melhor alternativa possível. Apresenta a organização estrutural típica de um poema. Ó, mesmo, de novo, que isso seja verdade, esse texto tem uma estrutura de poema, a gente está procurando, pelo enunciado, aquilo que se configura como uma mescla, uma mistura. Utiliza a linguagem figurada na construção do poema. Observa aqui de novo. Eu tenho referência somente a um gênero textual. Qual a única alternativa que traz uma lógica conectada de gêneros textuais distintos? Ah, eu tenho aqui a ideia do prescritivo, que nos evoca a lógica do texto injuntivo, e a ideia do poema, trazendo essa noção de mescla, de mistura. Carlinha, já posso marcar? Não. Vamos para o texto e vamos ver se essa lógica realmente faz sentido, tá? A gente vai para o texto e valida as nossas expectativas. Por quê? Porque em todas as outras alternativas a gente tem uma evocação só receita ou só poema. O texto que a gente tem aqui é um texto do José Saramago. José Saramago é um escritor português
Muito conhecido por uso muito livre da pontuação. Ele não tem ali uma pontuação muito restrita, né? Ele tem um uso da pontuação que é bem livre, bem liberta, bem direcionada. E ele vai dizer aqui, ó, receita é o meu título. Ou, presta atenção na tia Carlinha aqui. Título é uma parte crucial na compreensão do seu texto literário, tá? Então não ignora título, não passa batido, não faz aquela leitura, ai, que se dane. Não, eu preciso que você faça uma leitura atenta do título. Ele vai dizer assim, tome-se, ó, olha o verbo no imperativo aqui, dando essa lógica injuntiva, um poeta não cansado, uma nuvem de sonho e uma flor. 3 gotas de tristeza, um tom dourado, uma veia sangrando de pavor. Quando a massa já ferve e se retorce, deita-se à luz de um corpo de mulher, de uma pitada de morte se reforce, que um amor de poeta assim requer. Carlinha, o que ele está falando? Gente, nesse texto não importa, a gente não precisa ficar aqui parando e analisando e observando a metáfora. Eu preciso que você perceba 2 coisas. Primeiro, estruturalmente isso aqui é um poema. Por quê? Eu tenho o texto organizado em versos. Só que ele tem traços que são característicos, como o próprio título já diz, de uma. Eu tenho verbos no imperativo, eu tenho uma listagem de ingredientes e eu tenho aqui uma lógica de passo a passo. Ou seja, ele traz características do gênero injuntivo. Lembra e relê aqui o nosso enunciado. Sempre que você tiver em dúvida, recorre ao enunciado porque ele vai ser a sua âncora. Os gêneros textuais caracterizam-se por serem relativamente estáveis e podem reconfigurar-se, eles podem se misturar. Esse gênero constitui uma mescla, esse gênero tem uma mistura por quê? Porque introduz procedimentos prescritivos na composição de um poema? Faz sentido, está marcando a mescla. Explicita as etapas essenciais da preparação de uma receita, né? Nada de tão concreto, nada de tão preciso. Explora elementos temáticos também não, né? Presentes em uma receita, até tá certo, assim, não tá errado. Mas, de novo, seria só uma receita daí. Apresenta organização estrutural típica de um poema também, né? Tá certo, realmente, tem uma organização estrutural típica de um poema. Eu tenho verso eu tenho texto em verso, eu tenho metáforas, mas, de novo, isso não justificaria a alternativa. Utiliza linguagem figurada, tudo bem, eu tenho conotação, eu tenho linguagem conotativa. Porém, a alternativa está perguntando pra gente a mescla. E, portanto, a única alternativa possível para nós é a alternativa A. Tudo bem? Deu para entender? Então, observa, ó, eu não estou perguntando para você uma questão que esteja correta em relação ao texto. Eu preciso lembrar que a alternativa, a composição do enunciado é a nossa âncora aqui. Vamos ver mais uma? No texto, ao refletir sobre a atividade de cronista, a autora questiona características do gênero crônica. Então aqui, ó, já tem uma outra estrutura, uma estrutura um pouco diferente. Ele está afirmando pra gente que é uma crônica e está perguntando o que dessa estrutura que a autora está questionando. Então eu tenho que entender primeiro o que é uma crônica. Crônica está dentro dos textos de gêneros jornalísticos e se caracteriza por partir de uma reflexão cotidiana e chegar ali a uma reflexão maior. Então eu tenho a crônica como um texto muito contemporâneo, muito associado ao seu contexto histórico específico e que evoca aí sentidos de reflexão sobre condições maiores. Como? Relação distanciada entre os interlocutores. Então, lembra, interlocutor é quem está se comunicando, quem está ouvindo. E aí teria uma distância entre os interlocutores, eu tenho que ter mais um interlocutor e eles não se conhecem? Estranho, né? Articulação de vários núcleos narrativos. Pô, então eu tenho várias histórias que se conectam, mas aí tá mais para um romance do que para uma crônica, né? Brevidade, né, que dá uma ideia de contemporaneidade no tratamento da temática. Descrição minuciosa, e observa aqui que eu tenho uma pequena restrição, né? Tá falando, pô, para eu ter crônica, eu preciso de uma descrição detalhada dos personagens. E um público leitor exclusivo, né? A crônica será que é direcionada para um público específico? Sendo ela, de novo, gente, um texto do gênero narrativo, será que isso faz sentido? Bom, aqui a gente tem um texto da Clarice Lispector, né? E aí quando você vê Clarice Lispector, você já dá uma tremida na base, meu Deus do céu. Cuidado, não precisa, tá tudo bem, respira fundo. E o título desse texto é Ser Cronista. Ser Cronista. E ela vai começar já com um sei que não sou, mas tenho meditado ligeiramente no assunto. Crônica é um relato? É uma conversa? É um resumo de um estado de espírito? Não sei. Pois antes de começar a escrever para o Jornal do Brasil, eu só tinha escrito romances e contos.
E também sem perceber, à medida que escrevia para aqui, ia me tornando pessoal demais, correndo risco de em breve publicar minha vida passada e presente, o que não pretendo. Outra coisa que notei. Basta eu saber que estou escrevendo para o jornal, isto é, para algo aberto facilmente por todo mundo. Então, ó, já tira aqui o público leitor exclusivo, e não para um livro que só é aberto por quem realmente quer, para que, sem mesmo sentir, o modo de escrever se transforme. Não é que me desagrade mudar, pelo contrário, mas eu queria que fossem mudanças mais profundas e interiores, que não viessem a se refletir no escrever. Mas mudar só porque isso é uma coluna ou uma crônica? Ser mais leve só porque o leitor assim o quer? Divertir? Fazer passar uns minutos de leitura? E outra coisa, nos meus livros quero profundamente a comunicação profunda comigo e com o leitor. Aqui no jornal apenas falo com o leitor e agrada-me que ele fique agradado. Vou dizer a verdade, não estou contente. Galera, então Clarice, como sempre, muito combativa, né? O que ela tá falando pra gente? A crônica, ela demanda um estilo de escrita diferente do que eu tô acostumado. Por quê? Porque eu vou tratar os assuntos de maneira mais superficial. E ela tá incomodada com a ideia de mudar por mudar. Observa quantas vezes dentro do texto vai aparecer aqui uma ideia, né, de uma superficialidade. Então, ela vai falar, né, da ideia de que ia me tornando pessoal demais, não é que me desagrade mudar, mas queria que fossem mudanças mais profundas, interiores. Só porque isso é uma coluna, olha só aqui. Então dá a ideia de que ela está percebendo o quê? Que na composição dessa crônica seria necessário uma superficialidade maior do que o que ela estaria disposta. Exatamente porque os leitores, quando querem ler crônicas, querem ler textos de um cunho mais leve, de um cunho mais tranquilo. Relação distanciada entre os interlocutores? Não, né? Talvez se ele falasse da relação distanciada entre a autora e os interlocutores, fizesse algum sentido. Mas entre os interlocutores, não, eles sequer têm contato. A articulação de vários núcleos narrativos é justamente o contrário, né? Ela está falando, pô, um romance, um conto tem uma complexidade maior. Agora, a crônica, ela se sente limitada exatamente por esse conteúdo. Brevidade no tratamento da temática. É isso, né? Então, comparado com o romance, comparado com o conto, ela sente que a crônica se constitui de uma maneira mais breve. E faz sentido mesmo em relação ao gênero. A crônica é um texto mais curto, é um texto que é para ser lido ali e trazer uma reflexão, mas não necessariamente vai ter a complexidade de um romance, de uma narrativa em capítulos. Então, a nossa alternativa aqui vai ser a alternativa C, né? C de Carlinha. Tudo bem? Galera, seguinte então. Habilidade 1 requer que a gente identifique os gêneros textuais e aí observa se você não tem nenhuma lacuna de conhecimento em relação àquilo que é esperado dentro dos gêneros textuais e identifique no texto as características disso. As questões mais difíceis costumam trazer autores um pouquinho mais espinhosos, mas está tudo bem. A ideia é sempre que a gente pense no gênero, na função social que ele desempenha e na característica que ele precisa ter para que ele desempenhe essa função social. Tudo bem? Então é isso. Beijo, beijo e até a próxima.